Queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está no Instituto Teológico Missionário Ômega. Estamos nas nossas aulas do curso de bacharel em teologia e na aula de hoje estudaremos a Cristologia. É a nossa segunda aula de Cristologia neste projeto de aulas online. Na aula passada, nós paramos exatamente nesse slide que está sendo projetado aqui, quando nós tratamos sobre Jesus, o Espírito, que gerou Jesus no ventre de Maria. Estamos tratando sobre a humanidade de Cristo. E na aula passada falamos sobre que tudo que Jesus fez enquanto encarnado, ele fez como homem. E paramos, repito, nesse slide, tratando da humanidade de Cristo, mostrando que tudo que Jesus fazia foi pelo poder do Espírito. Então, repetindo e retomando o que nós já tratamos na aula passada, tudo que Jesus fazia foi pelo poder do Espírito. Lucas, capítulo 1 e versículo 35, a Bíblia vai nos mostrar que o Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. Nós sabemos muito bem esta narrativa bíblica, não é? De quando o anjo Gabriel foi até Maria, dizendo a ela que ela se acharia grávida, e ela disse: como será isso? Eu não tenho contato com varão. Então, no capítulo 1, versículo 35 de Lucas, está escrito assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O que nós vemos neste texto? Nós vemos que o Espírito, o anjo Gabriel falou com Maria: olha, o Espírito Santo vai descer sobre você e vai gerar Jesus no seu ventre. Então, o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Jesus não é fruto da união humana. Jesus é fruto da ação de Deus no ventre de Maria. Sem dúvida nenhuma, quando nós estudamos Jesus como o segundo Adão, como homem perfeito, que Paulo trata, nós vamos perceber que esta gestação de Jesus, sob a ação do Espírito, a gestação de Jesus no ventre de Maria, sob a ação do Espírito, mostra também, aponta lá para o Éden, quando Deus criou Adão do pó da terra. Então o que está acontecendo aqui é uma ação de Deus para gerar Cristo, para gerar o Cristo, Deus encarnado. Assim como lá no Éden houve uma ação de Deus para gerar Adão, aqui agora então há uma ação de Deus para gerar Cristo no ventre de Maria. O Espírito Santo também, ainda dentro desta ideia de que tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito, nós aprendemos em Lucas capítulo 2, versículo 40 e o versículo 52, que o Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. Entenda que nós estamos tratando aqui de que tudo que Jesus fazia enquanto encarnado era como homem, e de que tudo que Jesus fez foi através do poder do Espírito. Então, o que nos diz Lucas, capítulo 2, versículo 40 e o versículo 52? Ora, anualmente iam seus pais, eu estou lendo versículo 41, versículo 40. Crescia Jesus, ou crescia o menino, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava com ele. Versículo 52 nos diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que nós aprendemos aqui? O Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. Jesus é Deus, sem dúvida nenhuma, como já falamos na aula passada, ele não deixou de ser Deus, mas agora ele está encarnado. E a proposta da encarnação é que ele viva tão somente como homem. Então o Espírito gera em Jesus o fruto do bom caráter.
tanto no versículo 40, quando nos diz que o menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Veja que se nós pararmos tão somente para não acreditarmos na plenitude da encarnação, nós vamos ver que esse versículo 40 é um paradoxo. Jesus é Deus. E Deus precisa de encher-se de sabedoria? Não. Mas Jesus, como Deus encarnado, como criança, sim, o Espírito estava gerando em Jesus o fruto do bom caráter. E depois diz que Jesus crescia, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então nós vemos aqui que o Espírito estava gerando em Jesus o fruto do bom caráter. O Espírito também, Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, nós vamos ver que o Espírito capacitou Jesus para a vida ministerial. Olha o que o texto nos diz. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Olha o que o versículo 22 nos diz. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O que o texto está nos mostrando, Jesus foi batizado e ele não iniciou o ministério antes do seu batismo. Por quê? Para que se cumprissem as Escrituras. A Bíblia diz que quando Jesus foi a João para ser batizado, João disse a ele: olha, eu é que preciso, eu é que careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Aí Jesus disse: João, deixa isso por agora e faça-se para que se cumpra a Escritura. Quando João batiza Jesus, ele sai das águas, aqui a Bíblia diz que ele orou a Deus, o Espírito desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Então foi visto por todos. O Espírito desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba e houve uma voz no céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, ou em quem me comprazo. O que isso está nos mostrando? Que o Espírito Santo veio sobre Jesus naquele momento para gerar ou para dar a Jesus a capacitação necessária para a vida ministerial. Então, 3 coisas importantes que nós tratamos aqui em relação ao Espírito Santo na vida de Jesus. Primeiro, o Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. Então, aqui nós temos temos a certeza teológica e bíblica de que tudo que Jesus fazia foi pelo poder do Espírito, porque o Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. Segundo, o Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. E em terceiro, o Espírito capacitou Jesus para a vida ministerial. Eu coloquei nesse slide aqui que isto é algo de grande profundidade. Porque esta ideia de que o Espírito, ou de que tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito, por que essa ideia é de grande profundidade e de grande relevância para a igreja cristã? Para mim, para você que está nos ouvindo, nos assistindo nessa aula, por que esta ideia de que tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito é de grande profundidade? Evangelista João, capítulo 14 e versículo 12 é o texto que nós colocamos aí como referência. João registra as palavras de Jesus dizendo o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tem outra versão, eu acho que é Almeida Revista e Corrigida, que o texto diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Aí Jesus diz assim: e digo mais, as fará, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e digo mais, as farão maiores ainda,
Agora, eu fico pensando o seguinte, meus queridos, como que nós, réis mortais, podemos fazer obras como Jesus fez? E, diga-se de passagem, maiores do que Jesus fez. É possível? É possível? Primeiro, é possível porque Jesus é quem está falando aqui. E se Jesus está falando que é possível, porque realmente é possível. Agora, como que nós podemos fazer obras iguais ou maiores do que a de Jesus? Porque o mesmo Espírito que agia sobre Cristo está agindo sobre a vida da igreja, sobre a minha vida e sobre a vida, está agindo sobre a nossa vida hoje. Se tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito, e esse mesmo Espírito que agia sobre Cristo está agindo sobre a nossa vida, isso quer dizer que nós podemos fazer obras tais quais as obras que Jesus fazia. Isto é a palavra de Deus que está dizendo. Não sou eu que está falando, é a palavra de Deus. Então essa questão de tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito é extremamente relevante e de grande profundidade para a nossa vida. Vamos pensar algumas coisas sobre a encarnação de Cristo. Veja que nós estamos falando sobre a encarnação e para mim é uma das coisas mais magníficas da cristologia é entender essa encarnação, perceber essa encarnação, compreender a necessidade, o porquê dessa encarnação. Então vamos pensar algumas coisas aqui em relação à encarnação. Leiamos o que nos diz o evangelista João no capítulo 1 do Evangelho de Jesus escrito por João, versículo 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha o versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, não obstante a narrativa do capítulo 2 da carta aos Efésios ser uma narrativa interessantíssima e uma narrativa que Paulo descreve, fala da plenitude da encarnação de Cristo de forma grandiosa, maravilhosa, o evangelista João também fala desta encarnação, até por causa do objetivo com o qual João escreve. João escreve o evangelho apresentando Jesus como Filho de Deus, então ele vai falar desta encarnação, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, enfim. Dentro da perspectiva deste texto, eu gostaria de pensar sobre algumas coisas, sobre 4 questões importantíssimas, interessantíssimas e de grande aprendizado para nós em relação à encarnação de Cristo. Primeiro, qual a necessidade da encarnação? Preste bem atenção. Eu já ouvi algumas pessoas ensinarem que era preciso Cristo se encarnar para que ele
entendesse as nossas dores, dentro da perspectiva do próprio apóstolo João, de que Jesus é o nosso mediador, quando ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendo um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então nós sabemos que Cristo é a nossa mediação. Ele intercede por nós diante de Deus. Então eu já ouvi diversas pessoas ensinarem o seguinte, que quando nós passamos por dificuldades, por sofrimentos, por dores, por angústias, Jesus intercede por nós diante do Pai, porque Jesus sabe o que nós passamos uma vez que ele se encarnou. Então era necessário que ele se encarnasse para que ele soubesse o que nós passamos, a fim de interceder por nós diante do Pai. Veja bem, isso não é verdade. A encarnação não se fez necessária para que Jesus nos conhecesse, para que Jesus nos compreendesse. Opa, ficou muito ruim. Para que Jesus nos compreendesse. Aliás, deixa eu colocar assim como eu gosto de falar, para que Deus nos compreendesse. A encarnação não se fez necessária para que Deus nos compreendesse. Muito pelo contrário. A encarnação se fez necessária para que nós compreendêssemos Deus. Foi por isso que ele se encarnou. Foi por isso que ele veio viver entre nós. Eu gosto sempre de pensar numa pequena metáfora que eu aprendi já há mais de uma década atrás em relação à encarnação. Para a gente compreender essa necessidade da encarnação. Imagine, e dentro dessa perspectiva, que Cristo se encarnou não para que Deus nos conhecesse, mas para que nós conhecêssemos Deus. Até porque, sendo Deus, ele já nos conhece. Como Deus, Cristo não precisava se encarnar para nos compreender, porque como Deus, ele compreende todas as coisas, conhece todas as coisas, né? E nós falamos que ele não usou os atributos, mas ele não deixou de ser Deus. Então, onisciência, Deus conhece todas as coisas. Ele não usou os atributos, mas ele não deixou de ser Deus. Então eu gosto sempre de usar essa metáfora que eu aprendi já há alguns anos atrás. Pensemos o seguinte, imagine que você precisa fazer uma estrada, e nessa estrada está passando, né, um formigueiro. Diversas formigas estão passando ali. E você precisa avisar essas formigas. Você precisa falar com elas que vai passar uma estrada, que elas vão morrer, que elas têm que sair do caminho. Ou enfim, você precisa avisá-las, fazê-las compreender que elas estão passando num lugar muito perigoso, que elas têm que sair dali, que elas têm que mudar de atitude, têm que mudar de direção, enfim. Parece uma questão que a gente conta para criança, mas a ideia é fazer a gente compreender. Qual é a atitude que a gente precisa para tirar essas formigas dali? As pessoas falam, constrói uma ponte, constrói tudo. Não, ali, a estrada vai passar ali, não tem jeito de fazer ponte, não tem jeito de fazer túnel, não. A estrada vai passar ali e as formigas têm que sair dali. Qual é a única maneira de nós tirarmos as formigas dali? Ou qual é a maneira mais efetiva, não a única, mas a mais efetiva de tirar as formigas dali? Nos transformar em formiga, falar formiguês, e chegar para aquelas formigas e gritar para elas, saiam daqui. Vocês estão em perigo, vai acontecer um problema grave aqui, vocês precisam sair daqui. Então a maneira que nós temos é essa, de avisá-las. O que Jesus fez foi exatamente isto. Ele se tornou uma formiga. É lógico que não é uma formiga, eu estou falando de forma metafórica. Ele se tornou homem para nos avisar, para nos tirar do caminho da perdição, para falar a nossa linguagem, mas não para ele nos conhecer, para que nós o conhecêssemos. Jesus se tornou homem para que os homens tivessem Deus habitando junto deles e para que os homens conhecessem a Deus. Então, qual é a necessidade da encarnação? Não é para Deus nos conhecer, não é? Então nós sabemos que a encarnação não se deu para Deus nos conhecer, mas para que nós, a letra fica ruim, gente. Para que nós
Deixa eu ver se eu encostar a mão aqui, senão vai manchar. Para que nós o conhecêssemos. Para que nós o conhecêssemos. Para que nós conhecêssemos Deus. Qual foi o meio da encarnação? Através de uma virgem, através de Maria. Por que o meio da encarnação foi através de uma mulher, de um ser humano? Porque Jesus estava se encarnando para que Deus fosse revelado aos seres humanos. Dentro desse projeto, dentro dessa perspectiva de encarnação, Jesus precisava se encarnar em termos humanos. Porque Deus queria se revelar aos homens. E esta revelação é a plenitude, não é? A encarnação se dá para que haja revelação. Para que ocorresse revelação. E essa revelação é a plenitude da revelação de Deus ao homem. O escritor aos Hebreus diz assim: havendo o Senhor falado pelos pais, falou-nos pelos profetas e agora falou-nos pelo seu Filho. Então, por que era importante a encarnação? Para que Deus se revelasse a nós. Qual o meio da encarnação? Através de uma virgem, de uma mulher, porque Deus queria se revelar aos homens. Então ele tinha que se encarnar dentro da perspectiva da humanidade. Aliás, a ideia de revelação é justamente essa. Deus dá o primeiro passo. Deus se mostra, Deus se apresenta, Deus se dá a conhecer. Se não fosse Deus querer se dar a conhecer através de Cristo, nós jamais conheceríamos Deus. Na Bíblia, quando estudamos bibliologia, aprendemos sobre isso, eu chamo na Bíblia a revelação de Deus de funil ao contrário, ou seja, ela é progressiva. A Bíblia diz que Deus vai se revelando, se revelando, se revelando, e em Cristo nós temos a plenitude da encarnação, ou a plenitude da revelação de Deus. Então era necessário o meio através de uma virgem e era necessário por causa da revelação de Deus aos homens. Outra coisa interessante nós tratarmos é pensarmos em Adão e Cristo. Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem veio a salvação. Quando nós fazemos uma análise de Cristo com a nossa própria vida, nós percebemos que nós ficamos em desvantagem. Mas quando nós analisamos desvantagem nas questões de lidar com o pecado, não é? Só que quando nós fazemos uma análise de Cristo e Adão, nós percebemos que Cristo e Adão são parelhos. Eles são parelhos. Jesus e Adão eles surgem na história da humanidade do mesmo modo. Veja só, lá no Éden, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. A Bíblia diz isso. Agora, em Cristo, Deus não toma o pó da terra, mas Deus toma a mulher, o útero materno, o útero da mulher, que veio do pó da terra. Então perceba que Deus está passando pelo mesmo princípio, pelo mesmo caminho. Ou seja, Adão não é resultado da concepção através de uma relação entre homem e mulher. Cristo também não é resultado da concepção através da relação de homem e mulher. Adão pecou no Éden. Jesus não pecou no Getsêmani. Então Jesus e Adão são parelhos. Eles estão ali, dentro da mesma perspectiva. E aí sim, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, que foi por Adão. Se em Adão nós nos tornamos pecadores, em Cristo nós somos redimidos. Porque Cristo veio nos mesmos parâmetros de Adão. Adão pecou e Cristo não, ele se fez pecado por nós. Outra coisa importante nós compreendermos sobre a encarnação é que na encarnação Deus está descendo. Êxodo capítulo 3, versículo de 7 a 10. Deus estava mandando o povo fazer o tabernáculo e aí Deus fala com Moisés o seguinte, capítulo 3, versículo 7 a 10. Disse ainda o Senhor:
Certamente, aliás, aqui não é nem o tabernáculo é em Êxodo 25, né? Aqui é o Deus mandando Moisés ao Egito para libertar o povo. Deus disse assim, olha, o texto diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, enfim. Até aqui basta para o que nós queremos, né? Mas você lê depois até o versículo 10. Qual é o ponto que nós queremos mostrar aqui em relação a esta encarnação de Cristo com o descer de Deus? Versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo. Como é que Deus desceu lá no Antigo Testamento? Deus desceu, no caso aqui no Egito, através das 10 pragas, através da manifestação do seu poder. Isso já era um prelúdio de que Deus desceria em Cristo Jesus. Então isso já era um prelúdio. Aqui Deus literalmente desce. O que Deus fala de forma figurada aqui em Êxodo capítulo 3, lá em João capítulo 1, ele literalmente desce. Agora olha Êxodo 25, versículos 1, 2 e o versículo 8. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Olha o versículo de número 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Eu quero que você pense comigo duas palavras aqui. A primeira palavra em Êxodo. A palavra de Êxodo é o descer. Descer. Depois a segunda palavra de Êxodo 3, né? Depois a segunda palavra de Êxodo 25. A palavra é habitar. Habitar. O que é descer? Quando Deus fala assim, eu desci, Deus está dizendo, eu saí lá do lugar onde eu estava e eu desci. O salmista no Salmo 113, ele fala assim, quem é como o Senhor, que habita nas alturas, que se curva para ver o que se passa nos céus e na terra, mas ele vai no pó, e de lá ele ergue o desvalido, ele ergue o necessitado, e o faz assentar-se com os príncipes do seu povo. Ou seja, Deus desce para nos buscar, e foi isso que Deus fez em Cristo. Então em Êxodo 3 Deus está dizendo que desceria, mas ele não desce literalmente. Êxodo 25 Deus está dizendo que habitaria, e eu habitarei no meio deles. Êxodo 25, Deus habitou como? Através da coluna de nuvem, através da coluna de fogo, através da glória sobre o tabernáculo. Mas em Êxodo 25, Deus habita de forma metafórica. Mas em João capítulo 1, e o verbo se fez carne, Deus desceu e habitou entre nós. A palavra habitar vem do latim habitare, que quer dizer morar juntos, morar debaixo do mesmo teto. Então o que Deus fala de forma metafórica em Êxodo, Deus faz de forma literal em João. Glórias a Jesus. Isto é maravilhoso, isto é magnífico. Deus desceu para habitar conosco. Deus desceu para compartilhar conosco. Deus viveu com o homem. Deus veio habitar com o ser humano, comer o que o homem come, sentir o que o homem sente. Para quê? Para que o homem o conhecesse de verdade. E este é o propósito do Evangelho, meus queridos. Revelar Cristo ao coração das pessoas. Que esta revelação de Cristo continue sendo uma verdade, uma realidade na nossa vida cotidiana. Quando nós pensamos na encarnação, nós não podemos deixar de falar sobre a humilhação de Cristo. E aí é o texto que nós já lemos na aula passada, Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento. Aliás, é versículo 5 ao 11, tá?
versículo 5. Faz essa correção aí, por favor. Versículo 5 ao 11. Eu vou fazer a correção disso aqui agora, porque eu vou mandar esses slides também para vocês aí na nossa aula, através da irmã Luana, que está postando as aulas para nós. Um abraço à irmã Luana, ao pastor Anderson. São amigos de verdade, são pessoas assim abençoadíssimas por Deus. Então, é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo... Eu estou confirmando aqui, para eu já mudar, do versículo 5 ao 11. Pronto, está corrigido. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Paulo vai falar sobre a humilhação de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu não vou fazer nessa aula agora uma explicação desse texto, porque fizemos isso na aula passada. Qualquer dúvida, você volta lá na aula passada e você revê esse conteúdo lá. Mas o texto está falando aqui da humilhação de Cristo. O texto é enfático quando diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. Tem uma versão, parece que Almeida Revista e Corrigida, que diz esvaziou-se a si mesmo e a si mesmo se humilhou. O texto usa esse termo. Por que Jesus precisava se humilhar? Por que Jesus precisava se humilhar? Porque Adão não fez isto. Adão se tornou arrogante. Adão e Eva. Quando a serpente fala com Eva assim: olha, vocês vão comer do fruto e não vão morrer. Deus não quer que vocês comam, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, ser como Deus ativou o desejo de Eva de ser como Deus. Cristo não. Cristo se humilha. Outra coisa que nós precisamos compreender é a questão da humilhação e exaltação. Tiago diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Então, se nós queremos ser exaltados, nós temos que deixar Deus nos exaltar. Deus, ao chamar Abraão, falou assim: eu engrandecerei o teu nome. Com Josué, Deus falou assim: hoje começarei a engrandecer-te diante de todo este povo, para que eles saibam que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então nós precisamos confiar no Senhor, nos submeter à vontade de Deus. Esta é a humilhação, nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E Cristo faz isso. O texto de Filipenses mostra isto, e a vida e o ministério de Jesus deixam isto claro para nós. A morte de Jesus. Perceba que nós falamos sobre a encarnação, falamos agora sobre a humilhação. Vamos falar sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Fica sempre uma pergunta para nós. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Foram os judeus? Foram os judeus que mataram Jesus? Foram os romanos? Foram os romanos? Quem matou Jesus? Vamos ver o que nos diz João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Jesus diz assim: João capítulo 10, versículo 17 e 18. Eu estou em Lucas. João capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Por isso o Pai me ama. Jesus está falando com seus discípulos, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olha o versículo 18. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar
e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. O que Jesus está dizendo? Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Então quem matou Jesus? Foram os judeus? Não. Foram os romanos? Também não. Jesus se entregou. Jesus se entregou. Através da sua morte, Jesus sabia que ao se entregar, ao se render ao Pai, Paulo lá em Filipenses capítulo 2 fala que sendo obediente até a morte e morte de cruz, Jesus se entregou pelos nossos pecados. Ele se entregou para que nós fôssemos salvos. Pilatos chegou próximo de Jesus e falou: olha, você não sabe que eu tenho autoridade para impedir que isto aconteça? E Jesus respondeu para Pilatos: olha, tu não tens autoridade se não viesse do meu Pai. O meu reino não é daqui, porque senão os meus súditos estavam lutando por mim. Se eu quisesse, eu podia pedir uma legião de anjos aqui, e eles iriam lutar por mim. Mas Jesus se entregou, ele entregou a sua vida por nossa causa, por minha causa e por tua causa. A morte de Jesus foi para que nós tivéssemos vida. João, na teologia joanina, João nos ensina que Cristo se tornou o que nós somos, para que nós nos tornemos tudo o que ele é. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A ressurreição de Jesus. Certa vez eu estava lecionando Cristologia no curso de bacharel em teologia, o curso presencial, e eu fiz a seguinte pergunta para os alunos: qual a importância da morte de Jesus para a nossa salvação? E um aluno respondeu assim: importância nenhuma, professor. Valor nenhum. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, importante para nós foi a morte de Jesus. Será que isso é verdade? Será que a morte de Jesus não tem relevância nenhuma para o cristianismo, para a nossa salvação? Vejamos o que nos diz Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 20. Paulo diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus ressuscitou e ele é a primícia dos que dormem. O que quer dizer este termo primícias? A gente sabe que primícia é aquilo que vem em primeiro lugar, né? Agora, o que quer dizer primícias? Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Não. No Antigo Testamento existem relatos de mortos que ressuscitaram. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Agora, por que ele é considerado as primícias? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou. Ele foi o primeiro que ressuscitou para não mais morrer. Todos os mortos que ressuscitaram antes de Cristo, lá no Antigo Testamento, meu Deus, morrer ficou muito ruim. Antes de Cristo, lá no Antigo Testamento, ou mesmo morrer. Ou mesmo depois de Cristo, a Bíblia diz que na ressurreição de Cristo outros santos ressuscitaram, né? Outras pessoas mortos ressuscitaram. Só que todos eles morreram novamente. Jesus não. Jesus ressuscitou e não morreu nunca mais. Está vivo e vivo para todo sempre. Então, Jesus é a primícia dos que dormem. Então, a ressurreição de Cristo é relevante porque Cristo é a primícia. Agora, olha o que diz o versículo 17. A importância da ressurreição. Qual é a importância da ressurreição de Jesus para a mensagem do Evangelho, para o cristianismo? Olha o que diz Paulo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que o
o apóstolo Paulo está nos dizendo: se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria tão somente um Marte. O que é um Marte? É alguém que morre por uma ideologia, é alguém que morre por uma causa. Mas Jesus não é um Marte, porque Jesus morreu e ressuscitou. Jesus está vivo. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Queridos, na aula de hoje, nós tratamos sobre algumas coisas. Tratamos sobre Jesus fazendo tudo pelo poder do Espírito. Tratamos sobre alguns aspectos da encarnação de Cristo. Tratamos sobre a morte de Jesus e a importância dessa morte. E tratamos sobre a ressurreição de Cristo. Então, como eu disse na aula passada, o nosso objetivo era fazer aqui uma tratativa sobre a cristologia de uma forma sucinta, sem dúvida nenhuma. Nós precisaríamos de várias outras aulas, temos diversos outros assuntos dentro da cristologia, mas nós falamos que seriam 2 aulas de 40 minutos, chegamos agora aos 41 minutos na nossa aula, né? Então nós estamos dentro da proposta que nós falamos. Eu espero que você já tenha assistido a primeira aula, né? Nós iremos criar um fórum de discussões, de perguntas para vocês tirarem a dúvida, e nós estamos aqui para servir a vocês, tá bom? Quem tiver o meu contato, nós estamos aqui dispostos a servir aos irmãos e nós continuamos juntos. Sabemos que as nossas aulas não são todas teleaulas, teremos algumas aulas presenciais, mas teremos algumas disciplinas também no formato de teleaula. Deus abençoe vocês. É um prazer sempre estar com vocês. Chegamos ao final da nossa segunda aula, da nossa teleaula de Cristologia. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, em nome de Jesus.